Em evento internacional, Bolsonaro enaltece programa de vacinação brasileiro e diz apoiar compra de imunizantes por empresas. Brasil proíbe a entrada de viajantes vindos da África do Sul para tentar impedir nova variante da Covid. Governo de Rondônia é investigado por suposta fraude em oferta de vagas em UTI para não decretar isolamento. Variante amazonense da Covid-19 é identificada em São Paulo e nos Estados Unidos. País supera as 1.200 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi entra na mira da Lava Jato em casos da JBS e Odebrecht. Tornado deixa rastro de destruição no Alabama, Estados Unidos. Para evitar contaminação, o hospital realiza campanha para descartar medicamentos corretamente. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público abriu investigação para apurar se o estado de Rondônia fraudou a divulgação de leitos de UTI para evitar a regressão nas medidas restritivas de enfrentamento à Covid. Enquanto isso, a pedido do STF, a Polícia Federal investiga a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que segue cumprindo a agenda em Manaus. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou em Manaus da abertura do Hospital Newton Guins, que passou a receber pacientes com Covid-19. A unidade de saúde possui 80 leitos clínicos e 22 de UTI. O atendimento na unidade começou com a internação de 30 pacientes. Outras unidades serão ampliadas e devem começar a oferecer atendimento ainda esta semana. Entre elas, a enfermaria do Hospital de Campanha montada pelo Exército no Hospital Delfim Aziz, que possui 50 leitos de enfermaria e 2 usinas próprias de oxigênio para suprir a necessidade dos internados na unidade. Para o ministro, essa é a estratégia para equalizar os atendimentos na região. Nós precisamos trabalhar com usinas geradoras de oxigênio individualizadas nos hospitais, concentradores de oxigênio e deixar o oxigênio de grande porte, esse comprado da White Martins normalmente no Brasil, como backup. Usar de forma sustentável o oxigênio. Essa é a solução. Vamos caminhar para ela. Pazuello também mencionou que, paralelo à ampliação das unidades de atendimento, pacientes do Amazonas continuam sendo transferidos para outros estados e a meta é chegar a 1.500 nos próximos dias. Partimos para a remoção de pacientes, inicialmente para os hospitais federais e agora para hospitais do SUS, de estados que estão se oferecendo para receber os amazonenses que precisam ser tratados. Já tiramos 300 pessoas em aviões da Força Aérea e o nosso objetivo é chegar a em torno de 1.500 pessoas removidas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é alvo de uma investigação policial autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O inquérito é sigiloso e deve ser concluído em 60 dias. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski é uma resposta ao pedido da Procuradoria-Geral da República para que investigue a conduta do ministro diante da crise na saúde no Amazonas. Devido à gravidade da situação, o Comitê de Crise da Covid no estado foi ampliado. Agora será composto por 10 ministérios e vai se chamar Comando Conjunto da Amazônia. E por causa de denúncias de possíveis fura-filas na vacinação em Manaus, a Justiça Federal determinou que o governo do estado suspenda a distribuição de mais de 132 mil doses da vacina AstraZeneca, disponibilizada pelo governo federal. De acordo com o governo do Amazonas, a distribuição da vacina para os 62 municípios do estado só poderá ser retomada quando a Prefeitura de Manaus cumprir as determinações da Justiça, especialmente no que diz respeito à transparência. A Prefeitura de Manaus, por sua vez, disse em nota que já cumpre as determinações e publica diariamente na internet uma lista com o nome das pessoas vacinadas. Enquanto isso, no estado vizinho, o Ministério Público de Rondônia abriu uma investigação para apurar se o estado fraudou a divulgação de dados de leitos de UTI para regredir no plano de enfrentamento à Covid.
No inquérito, o promotor de justiça Geraldo Henrique Ramos Guimarães considera que o Estado valeu-se maliciosamente de dados inverídicos para regredir a capital da fase 3 para a fase 2 no começo de janeiro, enquanto, se fossem utilizados os dados reais, a capital teria regredido para a fase 1, que é a mais restritiva. Nos últimos dias, a situação do sistema de saúde se complicou em Rondônia e pacientes começaram a ser transferidos para outros estados. Segundo o Ministério da Saúde, 13 pessoas já foram encaminhadas até Curitiba em aviões da FAB. 8 delas estavam internadas em UPAs da capital, Porto Velho, e foram transferidas após pedido da Prefeitura. Com as remoções, leitos foram liberados, mas, segundo a Secretaria de Saúde da capital, não resolve o problema em definitivo, já que muitos pacientes continuam buscando as unidades de saúde. A situação em Porto Velho hoje está grave, como a maioria das cidades, onde nós temos uma procura imensa de pacientes com sintomas. Cada dia a gente amplia um pouco mais o número de consultas e ela está sendo atendida. E os pacientes que estão mais graves vão para as UPAs, que é onde está o nosso maior problema, porque as UPAs estão lotadas. Então, todos os dias nós temos um número grande de pacientes para regular, tanto para a clínica quanto para a UTI, sendo que a maior dificuldade é conseguir vaga na UTI e para que esses pacientes fiquem o menor tempo possível na UPA. Nós procuramos o governo de Rondônia para obter uma resposta sobre o inquérito aberto pelo Ministério Público que apura se houve fraude na divulgação dos leitos de UTI, mas não obtivemos resposta. E o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo vai manter o respeito ao teto de gastos e descartou que medidas contra a crise se tornem permanentes. A declaração foi dada na conferência realizada hoje sobre investimentos na América Latina. Acompanhado dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o presidente disse que o país enfrentou até agora, melhor do que se imaginava, os problemas causados pela Covid. Mas não dá para relaxar. Manteremos firme compromisso com a regra do teto de despesas como âncora de sustentabilidade e de credibilidade econômica. Não vamos deixar que medidas temporárias relacionadas com a crise se tornem compromissos permanentes de despesas. Nosso objetivo é passar da recuperação baseada no apoio ao consumo para um crescimento sustentado pelo dinamismo do setor privado. E é como o setor privado que o presidente disse que pretende fazer novos negócios. Pretendemos acelerar os leilões de concessões e privatizações, em especial no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que tem uma carteira de projetos estratégicos de longo prazo, baixo risco e com taxas de retorno atraentes e estáveis. Pouco antes, Jair Bolsonaro havia dado seu aval à tentativa de empresários de comprar vacinas contra a Covid, que serão importantes para a economia, e concluiu. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. A farmacêutica AstraZeneca afirmou hoje que não tem condições de vender doses de sua vacina para empresas brasileiras. Em nota, a companhia informou que seu compromisso prioritário é com governos e com a Organização Mundial da Saúde. A elite política e econômica mundial, reunida virtualmente no Fórum de Davos, discutiu a distribuição mundial das vacinas contra a Covid-19. Nesta terça-feira, a chanceler alemã Angela Merkel pediu uma distribuição justa dos imunizantes. A União Europeia pressionou no Fórum de Davos as empresas farmacêuticas para que entreguem as vacinas prometidas contra a Covid-19. Os países menos desenvolvidos se preocupam que os mais ricos monopolizem os imunizantes. Prestes a ultrapassar 100 milhões de casos de Covid-19 no mundo, todos os discursos oficiais do evento, que reúne a elite política e econômica mundial, pediram cooperação. Mas, na prática, os países mais ricos tomaram a frente na corrida pela vacinação. Nesta terça-feira, a chanceler alemã Angela Merkel pediu uma distribuição justa dos imunizantes. Geld ist das eine.
Dinheiro é uma coisa, mas a disponibilidade da vacina em tempos de escassez é outra. É sobre uma distribuição justa e não apenas sobre dinheiro. Faire Verteilung und eben nicht nur die Frage von Geld. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, convidado para discursar no fórum, disse que os países ricos do mundo estão acumulando essas vacinas. A acusação engrossa o coro de repetidas advertências por parte da Organização Mundial da Saúde contra o nacionalismo vacinal. A preocupação é dividida pela Aliança Global para a Vacinação, uma das organizações que tentam garantir o fornecimento de doses para os países pobres, que classificou a situação vivida como um pânico vacinal. Autoridades sanitárias do estado de Minnesota informaram que o primeiro caso de uma variante da Covid-19 surgida recentemente no Brasil foi confirmado em Minneapolis, nos Estados Unidos. O Departamento de Saúde do estado de Minnesota informou que a variante foi encontrada no início de janeiro, em um morador com histórico recente de viagem ao Brasil. Assim que a descoberta foi confirmada, o paciente foi aconselhado a se isolar. Este, assim como outros 3 casos da variante britânica, também em Minnesota, reforçam a importância de limitar as viagens durante a pandemia. Nessa segunda-feira, o presidente Joe Biden voltou a impor a proibição de viagens à maioria dos cidadãos não americanos que tenham estado na Grã-Bretanha, Brasil, Irlanda e em grande parte da Europa. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou hoje os 3 primeiros casos da nova cepa do coronavírus identificada em Manaus, no Amazonas. É a primeira vez que a variante foi confirmada em outro estado do Brasil. Especialistas apontam que essa cepa pode ter maior potencial de transmissão. O diagnóstico foi feito pelo Instituto Adolfo Lutz em amostras que 3 pacientes tiveram Covid-19 e que passaram por atendimento da rede pública de saúde em São Paulo, com histórico de viagem ou residência em Manaus. E agora vamos conferir o número parcial de brasileiros imunizados contra a Covid-19. Por enquanto, essa é a única maneira de voltarmos à normalidade. Nos primeiros 9 dias de vacinação, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 26, o Brasil imunizou, vamos ver o número, 843.678 pessoas, de acordo com informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Continuamos na torcida para que todos os brasileiros sejam imunizados o quanto antes. E quase 30 milhões de brasileiros já fizeram algum teste para a Covid-19. E de cada 10 pessoas, 2 apresentaram resultado positivo para a doença. Mas esse número poderia até ser maior se os planos de saúde não colocassem tantos obstáculos para a realização desses testes. Nas ruas é muito comum encontrar pessoas que fizeram o teste para a Covid-19. Já fez. E qual foi o resultado? Negativo. No momento que eu estava com dores, sintomas, pensando em sintomas, eu fiz o teste para ver se realmente estava ou não. E graças a Deus não tive. Já fez o teste para a Covid-19? Já. E o que deu? Positivo. E qual foi sua reação ao receber essa notícia? Um choque, né? A gente fica assustado, a gente fica com medo, mas graças a Deus tá tudo certo. Agora, de qualquer forma, na sua opinião, qual que é a importância de fazer o teste e saber se está contaminado ou não? Para você evitar passar para outras pessoas, né? Você se isolar, porque a gente não tem que pensar só na gente. 11 meses depois do primeiro caso de Covid-19 ser confirmado oficialmente, já foram registradas milhares de mortes e milhões de contaminados no país. E ainda assim, muita gente nunca fez o teste. O senhor já fez o teste para Covid-19? Não. Por quê? Não tem acesso, né? Não tem acesso para todo mundo. O senhor tem plano de saúde? Não, não tenho. Para quem não tem plano de saúde é mais difícil pagar, por exemplo? Fica difícil? Com certeza, porque o dinheiro é difícil a gente conseguir, né, meu? O dinheiro realmente é escasso, né, meu? De acordo com a última pesquisa PNAD Covid do IBGE, até dezembro apenas 3% dos brasileiros tinham feito o teste para a Covid-19. E de cada 10 pessoas, 2 testaram positivo. Uma das maiores dificuldades é a exigência dos planos de saúde para autorizar a realização dos testes. A ANS estabeleceu requisitos para que o exame seja realizado, no entanto, muitos beneficiários não conseguem comprovar, não conseguem então preencher esses requisitos para que haja autorização. Além disso, há também o problema da falta de rede credenciada que permita a realização dos exames. O reflexo disso é que a falta de cobertura dos exames
é a maior reclamação dos usuários de planos de saúde no ranking da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Elas representam quase metade das queixas. E bem atrás aparecem a ausência de rede credenciada e a falta de requisitos para a realização dos exames. A Érica enfrentou esse problema. Toda a família dela tem plano de saúde. Mas quando ela e mais 3 pessoas tiveram sintomas da Covid-19, não conseguiram fazer o teste. Quando eu tive os sintomas, eu fui no médico e eles falaram que demorava tinha que ficar em casa 3 dias. Se tivesse com febre ainda, se a febre passasse, não precisava fazer o teste. Toda a minha família. E aí você não fez? Ninguém de casa, todo mundo já teve sintomas. A gente vai no médico e eles falam, fica em casa. Se persistir o sintoma por 3 dias, você volta. É convênio. Ou seja, é difícil fazer o teste. É. A ANS determinou que a cobertura dos testes é obrigação dos planos de saúde. Quem precisar com urgência e encontrar alguma dificuldade pode até pagar para fazer e depois exigir da operadora o reembolso do dinheiro. Mas para isso é preciso atender a algumas exigências. Para realizar o teste RT-PCR, também conhecido como cotonete, basta um pedido feito por um médico. Para o exame sorológico, no qual é coletada uma amostra de sangue, é preciso que a pessoa esteja apresentando os sintomas da Covid há pelo menos 7 dias. Além disso, não ter resultado positivo anterior no teste RT-PCR. Casos de urgência, como gestantes e pessoas com risco de morte, devem ter o pedido atendido em até 24 horas. O advogado afirma que é fundamental ficar atento ao contrato e aos prazos de carência. A nossa primeira orientação é de conferir se todos os requisitos foram preenchidos, se não faltou alguma coisa que impediu, que gerou essa negativa. Em segundo lugar, checar os prazos de carência do contrato, se não há nenhuma observância, nenhuma cláusula, nenhuma condição. E se mesmo assim permanecer a negativa, nossa orientação é de que entre em contato, formalize uma reclamação junto à ANS contra aquela operadora. E veja a seguir, a prévia da inflação sobe e atinge o maior índice para o mês desde 2016. E ainda, deputado federal Baleia Rossi entra na mira da Lava Jato. A Operação Lava Jato está investigando a denúncia de que o deputado Baleia Rossi recebeu dinheiro ilegal da JBS e Odebrecht. O parlamentar é um dos candidatos à presidência da Câmara dos Deputados. A eleição está marcada para a próxima segunda-feira. Baleia Rossi lidera a votação, tendo como principal adversário o deputado Arthur Lira, do PP, que tem o aval do presidente Jair Bolsonaro. Segundo as investigações da Lava Jato na Justiça Eleitoral de São Paulo, Baleia Rossi teria recebido dinheiro de Caixa 2 das duas empresas durante as eleições de 2010 e 2014, quando concorreu aos cargos de deputado estadual e depois federal. Neste caso, o irmão dele, Paulo Luciano Tenuto Rossi, é réu desde o ano passado, quando teve R$ 1 milhão bloqueados pela Justiça. O dinheiro vivo teria sido recebido da Odebrecht pelos serviços prestados com envolvimento também da esposa do deputado. Também consta como denúncia contra a Baleia investigações sobre fraude na merenda escolar de São Paulo, revelada pela Operação Alba Branca. No inquérito, que se arrasta há 5 anos, o Ministério Público recebeu uma planilha onde o deputado é citado como beneficiário de R$ 760 mil. A assessoria do deputado nega todas as acusações. A bandeira verde da conta de luz ajudou a prévia da inflação oficial do Brasil a desacelerar. Em janeiro, o IPCA 15 foi mais baixo que em dezembro e ficou em 0,78%. Só não caiu porque, segundo o levantamento do IBGE, o preço dos alimentos continua subindo. O Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião do Copom,
quando foi mantida a taxa básica de juros em 2% ao ano. Segundo o documento, houve a previsão de um aumento da Selic diante do aumento dos preços. Mas os técnicos concluíram que a situação é passageira e que, por isso, preferiram manter a taxa em 2%. Mas alertaram que continuam atentos a eventuais problemas que a pandemia poderá provocar na economia. O Jornal das 22 inicia hoje uma série sobre o mercado imobiliário. Nessa primeira reportagem, você vai conhecer os métodos alternativos de construção que já estão ganhando espaço no Brasil. Métodos alternativos de construção existem há décadas em outros países. Só que no Brasil não conseguiram entrar com facilidade. Com o aumento dos preços dos materiais convencionais e até a escassez de alguns produtos, como o tijolo cerâmico, por exemplo, abriu-se uma nova oportunidade e as construções modulares passaram a ganhar espaço, como essa aqui, onde a estrutura da casa é feita com isopor e ferragem. Nós estamos utilizando o painel monolítico em EPS, certo? Ele é composto de isopor, o EPS, e também uma malha de aço nas duas faces desse EPS, certo? A questão de execução é feita a fundação e sobre a fundação é posto esses painéis, ele já vem com uma dimensão exata e trabalhamos de acordo com o projeto de cada cliente. Quando comparado com o método convencional, o painel monolítico ele pode chegar até 40% mais rápido. Isso porque você elimina pilares, vigas, a parte da alvenaria em si, certo? Nesse caso, estamos trabalhando com o painel monolítico e estrutural, que elimina toda essa questão, podendo chegar, devido a esses fatos, a 40% de economia em relação ao tempo. Quando você coloca tempo e mão de obra, isso também afeta diretamente no custo de uma obra. Então, quando você consegue trabalhar o tempo e a mão de obra de uma forma reduzida, automaticamente você consegue reduzir seu custo dentro de uma obra. Quando comparado com o painel monolítico, em até 30%. Esse outro método, o ICF, mais parece uma casa feita de Lego. Essas formas são encaixadas umas nas outras, formando as paredes. O sistema de construção é tão rápido que reduz o tempo pela metade. Depois de colocadas no lugar, as placas recebem concreto, formando uma parede sólida. O sistema é bastante prático e, ao mesmo tempo, termoacústico, deixando o interior da casa com cerca de 23 graus. O engenheiro Evandro Canhete explica por que escolheu esse método de construção. Eu busquei a sustentabilidade, né? Nós vemos que a cada dia falta matéria-prima, o meio ambiente ele é degradado a cada dia. Então isso foi das primeiras coisas que eu busquei, foi buscar algo diferente, algo sustentável, algo que me daria agilidade, né, na produção. Né? Nós vemos que a construção civil convencional ela é demorada. Além de a construção ser bastante rápida, o engenheiro garante que também é mais barata que a convencional. Com históricos já existentes de mais de 50 mil metros quadrados de obras já feitas com esse sistema, nós temos comprovado de 10% a 15% comparado ao sistema convencional. Dependendo do gerenciamento da obra, nós conseguimos até um pouco mais. Os benefícios não são apenas para os donos da casa. Quem trabalha nesse tipo de obra é só elogio. Os pedreiros que usam tanto o painel monolítico quanto o ICF não pensam mais em voltar para o método tradicional de construção. Em tudo para nós é vantagem, porque uma placa dessa, você vê que é uma placa leve, um homem sozinho pega uma placa dessa de 2,80 por 1,5 de altura, você carrega ela sozinho. E em questão de limpeza, você vê, não tem comparação, porque a obra, na altura que ela está, se fosse alvenaria, quantas caçambas de entulho já não tinha saído daqui, enquanto não saiu nenhuma até agora. Vocês andaram aqui, vocês vê que não tem sujeira nenhuma na obra, uma obra limpa. É muito mais rápido, é uma construção limpa, você não carrega peso, pode chover que não te atrapalha você levantar as paredes. Agora eu estava carregando ali uma quantia em placas, se fosse levantar uma parede eu ia ter que carregar 3 a 4 carriolas de tijolos. E eu estava pegando ela sozinho. Eu vou ser bem sincero, se eu tivesse a oportunidade de continuar trabalhando só com esse método, eu trabalharia só com esse método. Essa empresária escolheu a construção em container também por conta da rapidez na execução do projeto
e da economia. Para ficar tudo pronto em torno de uns 15 dias. Hoje a gente trabalha aqui com 116 metros quadrados, né? E o espaço é bom, é moderno, né? A gente tem toda a praticidade, não tem problema de temperatura, que ele tem revestimento térmico e acústico, né? E assim, eu creio, se eu fosse fazer em alvenaria, o tempo, o desgaste e o custo, né? E ainda eu poderia não gostar do que estava fazendo antes. Em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, já existe um bairro com quase 400 casas construídas com o sistema norte-americano conhecido como wood frame. As paredes são ocas. As estruturas de madeira são revestidas por 3 tipos de placas. Essa corretora revela que no começo foi difícil convencer as pessoas, mas hoje vende com facilidade. A primeira remessa foi um pouco complicado para a gente vender, porque ninguém conhecia esse material aqui em Dourados. Mas a segunda fase agora foi bem fácil para a gente vender, teve bastante aceitação. Com a escassez de material e o aumento da procura por casas, os métodos alternativos de construção parecem um caminho sem volta no Brasil. E à medida que se tornarem mais conhecidos, ganharão ainda mais espaço. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em forte queda nesta terça-feira, em um dia positivo para ativos de risco no mundo e após um dia de baixa liquidez na véspera por causa do feriado municipal pelo aniversário de São Paulo. O mercado também reagiu a declarações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia sobre a importância do cumprimento de regras fiscais e da entrada do setor privado no processo de vacinação. A moeda norte-americana recuou 3,39% e encerrou o dia cotada a R$ 5,325 na venda. E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E ainda, tornado deixa rastro de destruição no Alabama, Estados Unidos. Na Holanda, o governo impôs um toque de recolher para frear o avanço da pandemia. Mas a medida provocou protestos em várias cidades do país e as manifestações vêm se tornando cada vez mais violentas. No sábado, entrou em vigor na Holanda o primeiro toque de recolher no país desde a Segunda Guerra Mundial. A medida gerou muita indignação e protestos tomaram as ruas de várias cidades. De acordo com a Prefeitura de Amsterdã, no domingo, ao menos 100 pessoas foram detidas. A tropa de choque da polícia, que recorreu ao uso de jatos de água, entrou em confronto com grupos de manifestantes na região portuária de Roterdã, assim como na pequena cidade de Galim, no sul do país. Para frear o avanço do novo coronavírus, o governo quer manter a medida até pelo menos dia 9 de fevereiro. Já aqui no Brasil, muitos comerciantes e empresários não andam respeitando as determinações das autoridades. Desde o início da quarentena em São Paulo, em 20 de março de 2020, a Prefeitura da capital interditou mais de 1.400 estabelecimentos não essenciais, segundo o balanço da Secretaria das Subprefeituras. De acordo com o órgão, 71% dos locais interditados são bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias, clubes noturnos e danceterias. O número de estabelecimentos autuados desde o início da pandemia representa uma média de uma interdição a cada 5 horas. E o Brasil proibiu a entrada de viajantes vindos da África do Sul para tentar impedir mais uma variante da Covid-19. A portaria publicada em caráter temporário pelo governo proíbe voos internacionais com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pela África do Sul e também pelo Reino Unido. Também está suspensa a autorização de embarque para o Brasil de viajantes estrangeiros procedente ou com passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul nos últimos 14 dias. Os outros estrangeiros podem entrar no país por via aérea, desde que comprovem por meio de teste RT-PCR que não estão com Covid-19. O exame precisa ter sido realizado até 72 horas antes do embarque. Quem não cumprir com as regras estipuladas pela portaria estará sujeito à responsabilização civil, administrativa e penal, repatriação ou deportação imediata e inabilitação de pedido de refúgio.
A portaria mantém ainda a restrição à entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias, outros meios terrestres ou por rios e afins. Os paraguaios podem continuar entrando ao Brasil normalmente pelas rodovias. E também aqueles moradores de cidades cortadas por fronteiras, exceto com a Venezuela. O impedimento de entrada no Brasil não vale para brasileiro naturalizado, imigrante com residência de caráter definitivo ou que tenha parentesco próximo com brasileiro, profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, entre outras exceções. E o Reino Unido, que é o mais atingido pela Covid-19 na Europa, segue registrando recordes de óbitos. Nesta terça-feira, se tornou o primeiro país do continente a ultrapassar as 100 mil mortes pela doença. Em meio ao terceiro confinamento desde o início da pandemia, o primeiro-ministro Boris Johnson disse assumir total responsabilidade sobre a tragédia britânica. Em um comunicado aos britânicos, o primeiro-ministro Boris Johnson disse assumir total responsabilidade sobre a tragédia vivida no país. Lembraremos da coragem de incontáveis trabalhadores, não apenas nossos incríveis profissionais da saúde, mas trabalhadores de lojas, funcionários de transporte, farmacêuticos, professores, policiais, forças armadas, serviços de emergência e muitos outros que mantiveram o país funcionando durante nossa maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Desde dezembro, os britânicos enfrentam uma nova variante do coronavírus, mais contagiosa e possivelmente mais letal. Mesmo antes da descoberta da nova cepa, o país já vinha sendo muito criticado por suas políticas de combate à pandemia. Houve demora no fornecimento de material de proteção aos profissionais de saúde, o uso de máscaras não é obrigatório em ambientes externos e houve resistência para aplicar os lockdowns de março a junho e novembro. O país passa atualmente pelo terceiro confinamento e há semanas não para de bater recordes de mortes, com hospitais lotados pelo aumento de pacientes com sintomas graves. Segundo dados do Ministério da Saúde britânico, nas últimas 24 horas foram registrados 1.631 novos óbitos por Covid-19. O presidente argentino Alberto Fernandes fez um chamado nesta terça-feira à Irmandade Latino-Americana para superar a crise da Covid-19 com união. A declaração foi feita em uma visita ao Chile, a primeira viagem oficial desde que assumiu a presidência da Argentina há mais de um ano. Em sua primeira viagem oficial desde que assumiu a presidência há mais de um ano, Fernandes destacou a pandemia como uma oportunidade para uma maior integração regional. Agora talvez seja a oportunidade para aproveitar a experiência deixada pela pandemia e entendermos a importância do desenvolvimento e da unidade entre argentinos, chilenos e também entre os latino-americanos. O presidente chileno Sebastián Piñera afirmou que a Covid-19 deixou importantes lições e aprendizados nos dois países e saudou a visita do colega argentino. Esta visita reflete a disposição e o compromisso de ambos os governos em continuar a fortalecer os laços de amizade e colaboração. Piñera recebeu Fernandes após sair de uma quarentena de 14 dias, o que retardou a visita em uma semana. Já o presidente argentino se imunizou com a vacina russa Sputnik V na última quinta-feira. Durante o encontro, foram assinados uma declaração conjunta e acordos sobre cooperação sanitária, aperfeiçoamento de passagens fronteiriças e a validação das carteiras de motorista nos dois países. E a seguir, informações importantes da live do Missionário Soares. E também, para evitar contaminação, o hospital realiza campanha para descartar medicamentos corretamente. Para evitar casos de contaminação com o chamado lixo hospitalar, o Hospital Universitário de Dourados, no Mato Grosso do Sul, iniciou uma campanha de conscientização de descarte correto de medicamentos. Está acontecendo no Hospital Universitário de Dourados uma campanha de conscientização dos trabalhadores da unidade e também dos parentes de pacientes sobre a importância do descarte correto de medicamentos. A Comissão de Farmácia Terapêutica está realizando ali a coleta de medicamentos vencidos ou em desuso. Então, promovendo ali um descarte adequado, né, aqui em Dourados. Então, esta campanha teve-se início a semana passada, no dia 21, e estenderá até na próxima sexta-feira, ali dia 29.
O chefe da unidade de dispensão farmacêutica do hospital fala dos principais riscos do descarte irregular de remédios. O foco principal dela estaria relacionada à conscientização dos profissionais, dos colaboradores aqui deste hospital. Então a gente está repassando informações a respeito do correto descarte deste produto. Além disso, a gente também tem a preocupação e, na medida do possível, repassa-se a orientação sobre a questão do cuidado na hora de descarte dos medicamentos, principalmente ali nas pias, nos vasos sanitários. E, inclusive, pode acontecer também de ser descartado esse medicamento no lixo doméstico. Então, consequentemente, através dessas condutas, estaria ali contaminando o solo, estaria contaminando o meio ambiente, o lençol freático e até animais. Ele explica ainda que manter medicamentos em casa, em locais de fácil acesso, pode causar acidentes graves, principalmente com crianças. Outro fator preocupante que esta campanha está preocupada em realizar também, em especial relacionada à questão do cuidado na hora de a gente armazenar esse medicamento em casa, a tal das farmacinhas, porque esses medicamentos, se forem armazenados de maneira incorreta, inadequada, outras pessoas elas podem ter acesso a elas. Então, consequentemente, sem uma devida orientação, um cuidado, pode ocasionar sim reações graves a essa pessoa, intoxicações ou até levando à morte. Kleber alerta para os riscos da automedicação e da importância de buscar a orientação com um profissional. A automedicação é um problema realmente grave, é um fato que acontece não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, daí a importância do farmacêutico. Então, o farmacêutico é o profissional no repasse dessas orientações, tanto relacionadas com a automedicação, o risco, no caso de tomar um medicamento, a maneira correta de tomar esse medicamento, como na própria forma da maneira mais adequada do descarte de medicamento. Após o dia 29 de janeiro, data de encerramento da campanha, as pessoas que tiverem medicamentos vencidos ou sobrando em casa podem descartá-los em qualquer farmácia da cidade. Vamos ao momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. O ensinamento de hoje está no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 17. Vamos ao ensinamento do missionário neste versículo. O salmista disse o seguinte: abri-me as portas da justiça. O que são as portas da justiça? Quando você entende a palavra de Deus, você está tendo assim uma porta da justiça de Deus daquele assunto. Você aprende que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Quem não sabe que o tempo todo Deus me cura, e até gente evangélica antiga. Mas quando ela entende que a doença dela já foi colocada sobre Jesus lá na cruz e que Jesus sofreu, e quando ele gritou, está consumado, aquilo ali terminou, essa pessoa não vai ficar pedindo como fosse um mendigo, por favor, me dê um prato de comida, me dê um copo d'água, por favor, um cafezinho. Não, essa pessoa vai assumir o direito dela e vai dizer: ô doença, ô dor, você está demais aqui, você vai sair agora. E sai. Meu irmãozinho, esse método é infinitamente melhor e mais importante do que qualquer outro método. É quando você se assume em Cristo e manda o mal sair e o mal desaparece. É o que você tem que fazer hoje. O missionário fala que é preciso pedir a revelação de Deus. Me revele sobre a finança, sobre um casamento estável, sobre a saúde, sobre a paz. Abre-me essas portas da justiça. Quando Deus dá a revelação, entra em você uma força. Você se sente poderoso o suficiente para mandar esse mal embora. Eu estou falando agora com pessoas que estão até desenganadas pela medicina, pessoas que estão cansadas de sofrer. Uma missionária, que portas é essa? É tão fácil, a revelação da palavra. Você vai lendo a Bíblia ou vai escutando um pregador como você está me escutando agora, um pregador que é de Deus, né? E agora a pergunta para o missionário responder.
Tem aqui o José Alexandre Pimentel, que ele pergunta: a psicologia da sexualidade é pecado? Ô José Pimentel, sabe as palavras difíceis? Psicologia da sexualidade. Nem sei o que é isso. Pecado é não olhar na Bíblia. Se você olhar na Bíblia, você não peca. Quando você não olha na Bíblia, pega. Então, o que você precisa, vai para a Bíblia. Agora, a questão da ciência, eles falam lá, porque eu gosto da ciência. Acho que os doutores são de Deus e devem ser buscados. Mas cada um no seu devido lugar. Eu sou um pregador do Evangelho e posso dizer você, lá é pecado e não é não. Agora, procurar na palavra de Deus aqui, você vai encontrar. E se não procurar, aí peca. E vamos à mensagem final do missionário na live de hoje. Entrarei por elas e louvarei o Senhor. Abriu é para você entrar. Deus fez uma abertura, é para você conseguir aquela bênção. A partir daquele momento, o trabalho de Deus já passou e o seu trabalho começou. A mensagem do missionário de hoje foi fundamentada no Salmo 118. Eu falei que era o versículo 17, mas na verdade é o versículo 19. Desculpe a minha falha e tenha uma boa leitura em casa. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.